Fala galera! Bem-vindos ao Hardware Tech BR. Eu sou o Castanhari e hoje a gente vai conferir as novidades mais quentes do mundo da tecnologia. Preparem-se porque o episódio de hoje está recheado de alianças inesperadas, inovações que parecem saídas de um filme de ficção científica e reviravoltas no cenário global que vão impactar o futuro de todos nós. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a gente vai destrinchar tudo isso para vocês, como sempre, de um jeito que todo mundo entende. O Japão está investindo pesado em IA com uma parceria inédita com a OpenAI, enquanto Intel e Nvidia, duas gigantes que sempre competiram, se unem em uma aliança bilionária para criar CPUs e GPUs integradas para data centers e PCs, uma jogada que pode redesenhar o mapa do hardware. E não para por aí. O Google Fotos agora permite edição de imagens usando só voz ou texto no Android, tornando tudo mais fácil e rápido. Lá em Santa Catarina, drones robôs estão revolucionando a manutenção de redes de alta tensão, um trabalho perigosíssimo que agora pode ser feito com muito mais segurança e eficiência. É a tecnologia brasileira mostrando sua força. E ainda tem mais. A Qualcomm está lançando chips com segurança inédita, uma camada extra de proteção que vai fazer a diferença no mundo corporativo. Enquanto isso, a União Europeia está cobrando Apple, Google e Microsoft sobre fraudes financeiras, mostrando que o poder das Big Techs vem com grandes responsabilidades. Para completar, Elon Musk perde uma disputa jurídica importante na Índia, e cientistas de IA estão mudando dos Estados Unidos para a China, sinalizando uma nova dinâmica na corrida tecnológica global. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Vamos começar com uma notícia que mostra como a inteligência artificial está se tornando uma prioridade estratégica para nações inteiras. O Japão, um país conhecido por sua vanguarda tecnológica, mas que também enfrenta desafios demográficos gigantescos, como o envelhecimento da população e a falta de mão de obra, acaba de anunciar uma parceria de peso com a OpenAI. Sim, a mesma empresa por trás do ChatGPT. A ideia aqui não é só criar mais um chatbot, mas sim desenvolver o que eles estão chamando de agentes de IA. Pensem nisso como assistentes virtuais super avançados, capazes de automatizar tarefas complexas que hoje exigem intervenção humana. O objetivo principal é criar sistemas que possam, por exemplo, gerenciar processos administrativos inteiros dentro de empresas e órgãos do governo, analisar documentos, preencher formulários, responder e-mails complexos e até tomar pequenas decisões operacionais, tudo de forma autônoma. Isso liberaria os trabalhadores humanos para se concentrarem em tarefas mais criativas e estratégicas, aumentando drasticamente a produtividade. O governo japonês está investindo pesado nisso, vendo a IA não apenas como uma ferramenta, mas como uma solução fundamental para os problemas estruturais que o país enfrenta. Essa parceria com a OpenAI é um atalho para ter acesso à tecnologia mais avançada do mundo nesse campo. Claro que um projeto dessa magnitude não vem sem desafios. Um dos maiores obstáculos é a integração desses agentes de IA com os sistemas legados, ou seja, os sistemas antigos que muitas empresas e governos ainda usam. Fazer tudo isso conversar de forma fluida e segura é um quebra-cabeça tecnológico gigantesco. Além disso, existe a barreira do idioma e das nuances culturais. Um modelo treinado primariamente em inglês e com dados ocidentais precisa ser profundamente adaptado para entender o contexto japonês, suas formalidades e sua maneira de fazer negócios. É um trabalho minucioso de ajuste fino para que a IA não cometa gafes ou erros graves. E, claro, não podemos esquecer da privacidade e da segurança dos dados. Quando você entrega tarefas governamentais e empresariais para uma IA, está confiando a ela informações extremamente sensíveis. Como garantir que esses dados não serão mal utilizados, vazados ou que o sistema não será alvo de ataques?
o Japão e a OpenAI terão que criar protocolos de segurança robustíssimos e uma governança de dados transparente para ganhar a confiança do público e das empresas. O sucesso dessa iniciativa pode não só transformar o Japão, mas também servir de modelo para outros países que buscam na IA uma resposta para seus próprios desafios. Agora, uma notícia que fez o queixo de todo mundo no mundo do hardware cair. Intel e Nvidia, duas rivais históricas que disputam ferozmente o mercado de processamento, anunciaram uma parceria bilionária. É como ver o Batman e o Coringa se unindo por um bem maior, ou, nesse caso, por um mercado maior. As duas gigantes vão co-desenvolver produtos que integram as CPUs da Intel com as GPUs e outros componentes de IA da Nvidia. O foco principal dessa aliança improvável são os data centers e, futuramente, os PCs de alta performance, mirando diretamente no boom da inteligência artificial. Essa união estratégica é uma resposta clara a um mercado em transformação. A demanda por poder computacional para treinar e rodar modelos de IA está explodindo e a arquitetura tradicional, com CPU e GPU separadas, às vezes cria gargalos. A ideia da Intel e da Nvidia é criar soluções integradas, onde o processador principal e o acelerador gráfico trabalham em uma sinergia nunca antes vista. Pensem em um chip que já nasce com o melhor dos dois mundos: a capacidade de processamento geral de uma CPU de ponta da Intel e o poder de processamento paralelo massivo de uma GPU Nvidia, otimizado para IA. Isso pode resultar em um salto de performance e eficiência energética absurdo. Para os data centers, que são o cérebro da nuvem e da IA, isso é revolucionário. Empresas como Google, Amazon e Microsoft, que compram chips em quantidades astronômicas, poderiam ter acesso a servidores muito mais potentes e econômicos para rodar seus serviços. A parceria visa criar produtos que combinem os processadores Xeon da Intel com as GPUs e os superchips da Nvidia, como o Grace Hopper. Essa colaboração pode não só acelerar o avanço da IA, mas também fortalecer a posição das duas empresas contra concorrentes como a AMD, que já oferece soluções que integram CPU e GPU, e até mesmo contra as Big Techs, que estão desenvolvendo seus próprios chips. E para nós, consumidores, embora o foco inicial seja o mercado corporativo, a aliança menciona explicitamente os PCs. Isso pode significar que, no futuro, veremos notebooks e desktops com processadores que unem a força da Intel e da Nvidia de uma forma muito mais profunda do que hoje. Podemos estar falando de um novo padrão de arquitetura para computadores pessoais, com um desempenho em jogos e aplicações de IA que hoje parece distante. É uma jogada de mestre que mostra que, no mundo da tecnologia, até os maiores rivais podem entender que, às vezes, a cooperação é a melhor estratégia para dominar o futuro. Vamos falar agora de uma novidade que vai mudar a forma como muita gente interage com suas memórias digitais. O Google Fotos, um aplicativo que praticamente todo mundo com um celular Android tem, acaba de liberar uma função que parece coisa de filme e edição de imagens usando apenas comandos de voz ou texto. Sabe aquela trabalheira de ficar caçando menus, ajustando sliders de brilho, contraste e saturação? O Google quer simplificar tudo isso drasticamente. A ideia é tornar a edição de fotos tão fácil quanto conversar com o seu celular. A nova função, que está sendo liberada aos poucos para os usuários de Android, se integra ao Google Assistente. Funciona assim: você abre uma foto e, em vez de tocar nos ícones de edição, você simplesmente diz ou digita o que quer fazer. Comandos como: melhore o brilho desta foto, corte a imagem para destacar meu rosto, ou aplique um filtro preto e branco são executados instantaneamente pela IA do Google. É o conceito de edição generativa sendo levado para um novo nível de acessibilidade. Não precisa ser um expert em fotografia para deixar suas fotos com uma aparência profissional.
O mais impressionante é a capacidade da IA de entender comandos mais complexos e contextuais. Por exemplo, você pode pedir para remover aquela pessoa de camiseta vermelha no fundo ou fazer o céu parecer mais azul. O sistema utiliza a mesma tecnologia do Magic Editor, que já permitia manipulações complexas. Mas agora o acesso a esse poder todo é feito através da linguagem natural. Isso democratiza a edição de imagens de uma forma incrível, permitindo que pessoas com dificuldades motoras ou que simplesmente não têm paciência para menus complexos possam fazer edições avançadas de forma rápida e intuitiva. Essa inovação do Google não é apenas um truque legal. Ela aponta para o futuro da interface entre humanos e computadores. Estamos nos movendo para um mundo onde a conversa, seja por voz ou texto, se torna a principal forma de controlar a tecnologia ao nosso redor. O Google Fotos está na vanguarda dessa tendência, transformando uma tarefa que antes era visual e manual em algo conversacional. Resta ver como a ferramenta vai evoluir e se será precisa o suficiente para satisfazer os usuários mais exigentes. Mas o primeiro passo para uma edição de fotos mais inteligente e acessível já foi dado. Agora vamos para o Brasil, mais especificamente para Santa Catarina, onde uma inovação impressionante está acontecendo. Pesquisadores do Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados, em parceria com a Celesc, a Companhia de Energia do Estado, estão usando drones robôs equipados com inteligência artificial para fazer a manutenção de redes de alta tensão. E o mais incrível, eles fazem isso com a rede ligada, ou seja, sem precisar desligar a energia para milhares de pessoas. Isso é uma verdadeira revolução para um setor que sempre lidou com procedimentos de altíssimo risco. Tradicionalmente, a manutenção dessas redes é um trabalho perigoso e complexo. Eletricistas precisam subir em postes altíssimos, usando equipamentos de proteção pesados, para inspecionar e consertar cabos que carregam milhares de volts. Qualquer erro mínimo pode ser fatal. Além disso, na maioria das vezes, é preciso desligar a rede, causando apagões programados que afetam residências, comércios e indústrias. O projeto catarinense ataca esses dois problemas de frente, usando a tecnologia para aumentar a segurança e a eficiência de uma forma espetacular. O drone robô desenvolvido por eles é uma máquina sofisticada. Ele não apenas voa até os cabos, mas também possui braços robóticos que podem realizar tarefas delicadas, como a instalação de espaçadores, que são peças que evitam que os cabos de alta tensão se toquem e causem curtos-circuitos. A IA entra em cena para dar visão e inteligência ao drone. Câmeras de alta resolução capturam imagens da rede, e um software de visão computacional analisa essas imagens em tempo real para identificar o local exato onde a intervenção é necessária, guiando os braços robóticos com uma precisão milimétrica que seria impossível para um operador humano à distância. O impacto dessa tecnologia é gigantesco. Primeiro, a segurança dos trabalhadores aumenta exponencialmente, já que eles podem operar o drone de um local seguro no solo. Segundo, a eficiência é muito maior, pois o drone pode realizar o trabalho mais rápido e sem a necessidade de desligar a energia, garantindo a continuidade do serviço. Esse projeto é um exemplo fantástico de como a IA e a robótica podem ser aplicadas para resolver problemas reais e críticos da nossa infraestrutura. É a tecnologia brasileira na vanguarda, criando soluções inovadoras que podem ser exportadas para o mundo todo. Mudando o foco para o coração dos nossos computadores, a Qualcomm, uma empresa que a gente conhece mais pelos chips de celular, está cada vez mais forte no mercado de PCs. E a sua nova aposta é algo que tira o sono de qualquer gerente de TI, a segurança. A empresa revelou uma nova linha de chips Snapdragon X para PCs com um recurso de segurança inédito, pensado especialmente para o ambiente corporativo. Em um mundo onde o trabalho remoto é a nova norma,
garantir a segurança dos computadores da empresa, não importa onde eles estejam, se tornou uma prioridade absoluta. O grande diferencial desses novos chips é um recurso que a Qualcomm está chamando de segurança remota, baseada em hardware. Funciona assim: cada chip vem com uma unidade de processamento segura, uma espécie de cofre digital dentro do próprio processador. Essa unidade pode ser acessada remotamente pelos administradores de TI da empresa para verificar a saúde do computador. Eles podem checar se o sistema operacional não foi adulterado, se não há malwares rodando em um nível profundo, e até mesmo bloquear ou apagar os dados do dispositivo caso ele seja perdido ou roubado. O que torna isso inédito é que essa verificação acontece em um nível de hardware muito abaixo do sistema operacional. Isso significa que, mesmo que um hacker consiga controle total do Windows, por exemplo, ele não consegue enganar essa camada de segurança fundamental do chip. É como ter um segurança que fica do lado de fora da casa, o sistema operacional, e que tem uma chave mestra que o ladrão não consegue copiar. Para empresas que lidam com dados sensíveis, como bancos, hospitais e governos, essa é uma camada de proteção extremamente valiosa. Além da segurança, a Qualcomm continua investindo pesado em desempenho e eficiência energética, que sempre foram os pontos fortes da sua arquitetura baseada em ARM. A promessa é de notebooks corporativos que são não apenas super seguros, mas também rápidos, responsivos e com uma bateria que dura o dia inteiro, ou até mais. Com essa jogada, a Qualcomm não está apenas competindo com a Intel e a AMD no quesito performance, mas está tentando criar um novo padrão de segurança para o mercado de PCs corporativos, um diferencial que pode ser decisivo na hora de uma grande empresa escolher qual máquina comprar para seus funcionários. Agora vamos para a Europa, onde a briga entre os reguladores e as gigantes da tecnologia continua a esquentar. A União Europeia, que não tem medo de peitar as Big Techs, agora está questionando formalmente a Apple, o Google e a Microsoft sobre o que elas estão fazendo para combater fraudes financeiras em suas plataformas. O recado é claro: vocês têm um poder imenso, um alcance global, e com isso vem a responsabilidade de proteger os usuários de golpes, especialmente aqueles que envolvem dinheiro. A cobrança da UE está sendo feita com base no Digital Services Act, ou Lei de Serviços Digitais, uma legislação poderosa que entrou em vigor recentemente. O DSA basicamente obriga as grandes plataformas online a serem mais transparentes e proativas na moderação de conteúdo ilegal e prejudicial. Isso inclui não apenas discursos de ódio ou desinformação, mas também anúncios fraudulentos, esquemas de phishing e outros golpes que usam as lojas de aplicativos, as redes sociais e os mecanismos de busca para encontrar suas vítimas. A Comissão Europeia enviou pedidos formais de informação para as 3 empresas, querendo saber em detalhes quais medidas elas têm implementado para avaliar e mitigar os riscos de fraudes financeiras. Eles querem saber como os algoritmos recomendam ou deixam de recomendar conteúdo potencialmente fraudulento, como funcionam os processos de denúncia e quais são as salvaguardas contra a manipulação de suas interfaces, como os chamados Dark Patterns, que são designs feitos para enganar o usuário e levá-lo a tomar decisões que ele não tomaria. Essa é uma pressão significativa. Se a União Europeia não ficar satisfeita com as respostas, ela pode abrir uma investigação formal e, no limite, aplicar multas pesadíssimas, que podem chegar a 6% do faturamento global anual da empresa. Para gigantes como Apple, Google e Microsoft, isso significa bilhões de dólares. Mais do que o dinheiro, o que está em jogo é a reputação e o modelo de negócio dessas empresas. A UE está forçando uma mudança de mentalidade de reativa, onde as plataformas só agem depois que o golpe acontece, para proativa, onde elas têm que construir sistemas para impedir que os golpes aconteçam em primeiro lugar.
De uma disputa regulatória na Europa, vamos para outra, igualmente importante, na Ásia. Elon Musk, o bilionário por trás da Tesla, da SpaceX e, claro, do X, antigo Twitter, acaba de sofrer uma derrota jurídica significativa na Índia. Um tribunal indiano rejeitou um recurso do X contra ordens do governo para remover determinado conteúdo e bloquear contas. Essa decisão não é apenas um revés para Musk, mas também um sinal claro do fortalecimento das regras de moderação de conteúdo em um dos maiores mercados de internet do mundo. A disputa começou quando o governo indiano, citando razões de segurança nacional e ordem pública, exigiu que a plataforma X removesse uma série de postagens e bloqueasse várias contas, muitas delas ligadas a protestos de agricultores e a vozes críticas ao governo. O X, sob a liderança de Musk, que se autoproclama um absolutista da liberdade de expressão, resistiu a algumas dessas ordens, argumentando que elas eram excessivamente amplas e representavam uma violação da liberdade de expressão dos usuários. A empresa então levou o caso à justiça indiana, tentando anular as diretrizes do governo. No entanto, o tribunal não concordou com a argumentação da plataforma. A decisão judicial basicamente afirmou que o governo tem, sim, o poder de emitir essas ordens de bloqueio e que as empresas de tecnologia que operam no país devem cumpri-las. O tribunal ainda impôs uma multa ao X por não ter agido com a devida rapidez. Isso cria um precedente perigoso para as plataformas digitais, que agora se veem entre a cruz e a espada, ou cumprem as ordens do governo, mesmo que controversas, ou enfrentam consequências legais e o risco de serem banidas do mercado indiano, que tem centenas de milhões de usuários. Essa derrota de Musk na Índia é um exemplo claro do choque entre a visão de internet global e sem fronteiras, defendida por muitas empresas do Vale do Silício, e a crescente tendência de soberania digital, onde cada país quer impor suas próprias regras sobre o que pode ou não ser dito online dentro de suas fronteiras. Para empresas como o X, Facebook e Google, navegar nesse cenário complexo, onde as leis e as expectativas mudam de país para país, está se tornando o maior desafio do século XXI. A era da autorregulação da internet parece estar chegando ao fim, e o poder dos Estados-nação está voltando com força total. Para fechar nosso giro de notícias, uma movimentação no tabuleiro geopolítico da tecnologia que diz muito sobre o futuro. Um proeminente cientista de IA, que liderava um importante laboratório nos Estados Unidos, anunciou que está deixando o país para fixar residência e continuar sua pesquisa na China. E ele não é o único. Nos últimos meses, temos visto um fluxo, ainda pequeno, mas significativo, de talentos de ponta em inteligência artificial, fazendo o caminho inverso do que era comum, trocando os centros de pesquisa americanos por oportunidades em universidades e empresas chinesas. Essa migração reflete uma mudança profunda no mapa tecnológico global. Durante décadas, os Estados Unidos foram o imã indiscutível para os melhores e mais brilhantes cientistas do mundo. O Vale do Silício, o MIT, Stanford, esses eram os lugares onde todos queriam estar. A China, por outro lado, era vista mais como uma potência manufatureira do que como um centro de inovação fundamental. Essa percepção está mudando rapidamente. O governo chinês e as gigantes de tecnologia do país, como Baidu, Alibaba e Tencent, estão investindo bilhões de dólares em pesquisa de IA. Eles não estão apenas investindo dinheiro, mas também criando um ecossistema extremamente atraente para os pesquisadores. Isso inclui laboratórios de última geração, acesso a conjuntos de dados massivos, uma vantagem chinesa, devido à sua população e às leis de privacidade mais flexíveis. E talvez o mais importante, menos barreiras burocráticas para colocar a pesquisa em prática. Muitos cientistas relatam que na China conseguem ir da teoria à aplicação em uma velocidade impensável no Ocidente. Isso
combinado com salários competitivos e a promessa de liderar projetos ambiciosos, está se tornando uma proposta muito tentadora. Essa mudança no fluxo de talentos é um alerta para os Estados Unidos e para o Ocidente. A liderança em IA não é garantida e depende diretamente da capacidade de atrair e reter os melhores cérebros. A competição tecnológica entre Estados Unidos e China não é apenas sobre quem fabrica os melhores chips ou quem tem os algoritmos mais avançados. É, fundamentalmente, uma competição por pessoas. Cada cientista de ponta que decide se mudar representa não apenas uma perda para um lado, mas um ganho imenso para o outro. Estamos testemunhando em tempo real uma reconfiguração da geografia da inovação global. Chegamos ao fim de mais um vídeo e aí, galera, curtiram as novidades de hoje? Foi um verdadeiro turbilhão de informações, mostrando que o mundo da tecnologia está mais dinâmico e imprevisível do que nunca. A gente viu parcerias estratégicas e bilionárias que podem redesenhar a indústria de hardware, IA, sendo aplicada de formas incríveis em drones robôs, que salvam vidas, e em edições automáticas no Google Fotos que facilitam nosso dia a dia. Também vimos a segurança se tornando uma peça central com os novos chips da Qualcomm e movimentações globais que mostram como tecnologia e inovação estão moldando o futuro. Cada notícia que trouxemos hoje é uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Intel e Nvidia mostrando que até rivais podem se unir quando a oportunidade é gigante. O Japão investindo pesado em agentes de IA para resolver problemas sociais profundos. A União Europeia cobrando responsabilidade das grandes empresas para proteger os cidadãos. Elon Musk enfrentando os limites da lei na Índia e cientistas de ponta migrando para novos mercados em busca de oportunidades. Tudo isso mostra que o mundo tech não para um segundo e está cada vez mais interligado com a geopolítica e a sociedade. É por isso que é tão importante a gente se manter informado. As decisões tomadas hoje nos laboratórios da China, nas salas de reunião do Vale do Silício e nos parlamentos da Europa vão definir o mundo em que viveremos amanhã. E a nossa missão aqui é trazer tudo isso para vocês, de forma clara e aprofundada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando todas as novidades aqui no Hardware Tech BR, onde o futuro da tecnologia chega primeiro. Até o próximo vídeo!